bem com vocês? Então, nós vamos dar início a uma parte da ecologia que, juntamente com as cadeias alimentares, é muito importante de nós entendermos. Então, chama-se inter-relações entre os seres vivos. Na aula anterior, nós tínhamos visto a importância dos seres vivos estabelecerem relações, principalmente para a alimentação, que é uma questão de sobrevivência para todos os seres. E aí, então, o que nós temos? As cadeias alimentares de diversos tamanhos, em diversos níveis tróficos dos ecossistemas e junto formam as teias alimentares. A professora trouxe aqui uma imagem para vocês observarem dessas teias alimentares. Então, elas podem acontecer de diversos tamanhos em diversos momentos. Mas não é só a partir da alimentação, em busca do alimento, que os seres vivos precisam se relacionar, certo? Então, essa dependência um com o outro é muito importante e nós temos aí uma classificação. Por quê? Elas não precisam acontecer com seres da mesma espécie. Então, é muito comum nós observarmos que pode ocorrer sim com espécies diferentes. E atenção, nem sempre essas relações elas são benéficas. Então, nós temos dois tipos de relações que os seres vivos, de uma forma geral, podem estabelecer com outras espécies. É o que nós chamamos de harmônicas e desarmônicas. Qual que é a diferença? O nome já está nos dizendo. Harmônicas lembram o quê? Harmonia. Então, significa que há um benefício para todas as espécies envolvidas. Ao contrário, as desarmônicas, quando pelo menos um organismo, um ser vivo, acaba o quê? Sendo prejudicado. Então, um se beneficia e, ao contrário, o outro acaba sendo prejudicado. Então, essa é uma relação que nós temos que ter bem clara com relação a essas palavras, harmônicas e desarmônicas. Hoje, nós vamos trabalhar os tipos de relações harmônicas. Então, nós selecionamos aqui 5 principais tipos de relações em que não há prejuízo em nenhuma das espécies envolvidas. Obviamente, na natureza, no meio ambiente, a gente encontra outros tipos de relações, mas aqui a gente trouxe para vocês 5 principais e que vocês vão ver que são bem conhecidas nossas. Primeiro, que a gente chama de colônias. Colônias, o que significa? Quando um grupo de seres vivos da mesma espécie resolvem fisicamente se agrupar. Então, ao invés de eles viverem sozinhos e de certa forma eles tornam-se mais vulneráveis na natureza, eles preferem essa associação física. Com isso, eles conseguem uma maior sobrevivência. Então, vejam aqui como exemplo as bactérias e os corais. Embora as bactérias elas possam perfeitamente sobreviver sozinhas, o que acontece? Elas se tornam mais resistentes uma vez que elas estão agrupadas em colônias. Vocês conseguem observar aqui, a professora trouxe uma imagem para vocês das colônias. Bom, o segundo tipo, sociedade. O nome já diz. Sociedade significa viver em conjunto, né? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade, embora muitas vezes a gente não desempenha a função visando o bem comum de todos. Então, o que é uma sociedade? É quando nós temos um grupo da mesma espécie em que cada um desempenha uma função específica, uma função importante, mas não só para si, mas sim para todos que estão juntos. Então, isso funciona funciona de uma forma muito perfeita. Vejam aqui os exemplos que nós temos, formigas e as abelhas. É só nós observarmos um formigueiro, o comportamento das formigas, que elas trabalham sempre em prol de todos. Então, quando elas preferem buscar um alimento, elas trazem para toda a sua população ali. Então, isso é muito interessante na forma como eles se organizam e funciona perfeitamente. Vocês também conseguem aqui observar na imagem
seres que não são da mesma espécie, certo? Ao contrário das colônias e das sociedades onde são seres da mesma espécie, aqui são dois seres diferentes, mas que eles se unem de forma física e eles encontram um benefício para a sua sobrevivência na natureza. Porque a professora sempre fala para vocês que na natureza todos os seres vivos precisam sempre ir em busca da sua sobrevivência. Então, se adaptar, achar formas de conseguir sobreviver. E aqui nós temos um exemplo muito comum que são algas e fungos. As algas e os fungos, elas têm essa capacidade de se juntar, unir, isso chama mutualismo, e essa união vai formar uma estrutura que a gente chama de líquens. Se vocês observarem, é muito comum encontrar em troncos de árvores, em calçadas, muros, de preferência lugares úmidos, que não batem muito sol, a gente encontra algumas, tipo, cascas esbranquiçadas, esverdeadas. É a associação das algas e dos fungos que eles se tornam mais resistentes quando começam a conviver juntos. Quarto tipo, comensalismo. Aqui é um tipo de relação muito interessante porque envolve um tubarão. Então, o tubarão ele é um grande predador, né? E além de ser carnívoro. Então, vejam só, o que acontece nessa relação aqui? A rêmora, que é um outro tipo de peixe, ela se alimenta de resíduos que ficam ao redor do dente do tubarão. E o tubarão, embora seja um instinto selvagem, ele fica ali com a boca aberta e a rêmora fica fazendo tipo uma limpeza dos seus dentes. Então há um benefício principalmente para a rêmora, porque ela não acaba sendo prejudicada e ela consegue se alimentar. Então veja assim como a natureza ela traça o perfil e os animais eles entendem as relações que podem ser benéficas para ele. Porque, ao contrário, o tubarão poderia perfeitamente atacar e se alimentar da rêmora. Mas não, ele não faz isso porque ele entende que existe uma situação ali benéfica para ele. E o quinto tipo nós chamamos de epifetismo. Então é muito comum também nós encontrarmos não só as orquídeas. O que acontece? Plantas aéreas que conseguem sobreviver melhor se elas subirem, ficarem fixas nos troncos, nos galhos de outras árvores. Elas não vão prejudicar essas outras árvores, mas elas vão encontrar um benefício para si próprio. Então também é muito comum nós encontrarmos vários tipos de plantas aéreas que acabam se desenvolvendo sobre outra planta sem ter nenhum prejuízo. Então, como a professora falou, esses são os principais 5 tipos de relações. A atividade de hoje vai ser: escolham uma dessas relações aqui, vocês têm ali na apostila para vocês acompanharem, e façam um desenho no caderno de desenho de vocês